Você acompanha a partir de agora mais uma iniciativa da Prefeitura de Limeira, que, por meio do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, lançou a campanha Julho Sem Plástico, que tem o objetivo de promover a conscientização sobre a reciclagem e a diminuição da geração de resíduos plásticos. Em instantes, você vai assistir à palestra Desplastifica, mudando hábitos por um planeta com menos plástico e poluição, com a professora doutora da FT Unicamp, Carmen Lúcia Penteado. E para a condução deste encontro virtual, a diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Patrícia Kiel. Boa tarde a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É com muito prazer que recebemos vocês nesta tarde. Meu nome é Patrícia, estou como diretora de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. A live de hoje faz parte da campanha Julho Sem Plástico, que começou no dia 1º de julho e faz parte da campanha Julho Sem Plástico. Devido à nossa situação atual da pandemia, ela está sendo realizada estritamente online. Vocês podem acompanhar no Facebook e no Instagram da Prefeitura Municipal de Limeira. Curtam, compartilhem, acompanhem. Devido a essa situação, nós estamos fazendo um post por semana com as informações do plástico. Essa campanha, ela visa conscientizar e informar a importância de reduzir, substituir e não utilizar o plástico. As sugestões que nós podemos dar atualmente são mudanças nos hábitos diários. Realmente, pequenas mudanças que causam grandes impactos. Agora, nós vamos ver o vídeo do nosso prefeito, Mário Botião. Muito boa tarde a todas e a todos que nesse momento acompanham o evento que integra o Julho Sem Plástico, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente. Agradecer a coordenação da Patrícia Kiel, bem como da professora doutora Carmen Lúcia, que dentro de instantes estará palestrando sobre esse assunto importante. O assunto importante de usarmos menos plástico nas nossas vidas, no nosso cotidiano, e além de usar menos plásticos, também cuidarmos da reciclagem dos mesmos. Esse é um desafio de nossa gestão desde o início e estamos avançando em alternativas para, nesse momento, a conscientização das pessoas com relação à utilização de menos plástico e a reciclar aqueles que são utilizados. Um grande abraço a todos, uma boa palestra. Gostaria de agradecer sempre o apoio do nosso prefeito Mário Botião, agradecer o apoio e o suporte do secretário de Meio Ambiente e Agricultura, secretário Paulo Trigo Ferreira, o apoio também e o suporte do secretário de Comunicação Social, Antônio Pérez, o secretário de Educação, André Luiz Francesco, toda a sua equipe, todos aqueles que se envolveram no apoio, né, da realização dessa live. E agora eu gostaria de apresentar formalmente a nossa palestrante, a Carmen Lúcia Santos Giordano Penteado, a qual aceitou o nosso convite prontamente, que eu fiquei muito feliz, né, de poder apresentar hoje, nessa tarde. Muito obrigada, Carmen, de poder passar o seu conhecimento nessa tarde para a gente. Eu vou ler aqui o seu currículo. Eu gostaria também de informar que o nosso chat no YouTube ele está aberto, então, pessoal, interaja com a gente, a nossa equipe aqui de apoio, eles vão estar monitorando o tempo todo, então, se vocês tiverem perguntas, ao final, a nossa professora ela vai poder responder os questionamentos. Então, Carmen Lúcia, ela possui graduação em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Engenharia Química pela UFSCar, doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP,
Realizou o doutorado sanduíche na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, na área de prevenção à poluição industrial. Atualmente é professora doutora na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, nos cursos de graduação em Tecnologia em Saneamento Ambiental e Engenharia Ambiental e de programa de mestrado e doutorado em Tecnologia da Unicamp. Sua área de ensino e pesquisa está relacionada com o gerenciamento de resíduos sólidos industriais, urbanos, eletroeletrônicos e de construção civil, produção mais limpa e avaliação do ciclo de vida. E é com imenso prazer e honra que eu passo a palavra para a professora Carmen Lúcia. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar participando dessa live. Agradeço o convite do Paulo Trigo, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, da Patrícia, diretora de Educação Ambiental. A gente já tem feito outros trabalhos em parceria entre a Faculdade de Tecnologia e a Secretaria de Meio Ambiente. Sempre temos alunos dos nossos cursos como estagiários, e eu acho que essa interação entre a universidade e a sociedade é muito importante. Então, antes de tudo, eu agradeço muito o convite e a todos que estão assistindo. Bom, eu preparei aqui uma apresentação que tem o intuito de sensibilizar, de inspirar, de motivar as pessoas em relação à questão de evitar os impactos relacionados ao consumo de plástico. Então, vamos lá. E, então, o título da palestra Desplastifica, justamente para dar a ideia, né, da gente tirar esse conceito que a gente tem de sempre estar consumindo plástico, e isso pode ser feito através de uma mudança de hábito. A mudança de hábito ela é individual, porque os nossos hábitos somos nós que construímos. Então, a ideia minha aqui hoje é tentar passar algumas informações que inspirem as pessoas nos diferentes meios, nas diferentes atividades que a gente realiza no dia a dia para reduzir o consumo de plástico. Bom, inicialmente, o que é esse Julho Sem Plástico, que a Patrícia colocou no começo e que a Prefeitura de Limeira adotou também por meio de uma política pública? Então, o Julho Sem Plástico é um movimento que acontece no mundo todo, já há alguns anos. Então, assim como a gente tem outros meses com campanhas relacionadas à prevenção de câncer de mama, à prevenção de acidentes, foi criado também o mês de Julho Sem Plástico. Então, isso é um movimento que vem acontecendo no mundo todo. E por que esse movimento passou a existir? Por conta dos níveis elevados de plásticos e poluição decorrente de plásticos e microplásticos que têm sido identificados nos mares e oceanos do mundo todo. Então, existe uma previsão da ONU que até 2050, se a gente mantiver os níveis de descarte, de consumo e de descarte inadequado de plásticos que a gente tem hoje, os mares eles vão ter mais plástico do que peixe. Tá? E 2050 está aqui, né? O que são 30 anos, hoje estamos em 2020, o tempo passa muito rápido. Então, é urgente a necessidade que o mundo todo tem no sentido de mudar os hábitos em relação ao consumo excessivo e ao descarte de plásticos. Aí algumas pessoas podem pensar e podem perguntar, mas a gente está aqui em Limeira, tão longe da praia, o que tem a ver com isso? Na realidade, cerca de 90% desse plástico que chega nos mares, ele vem transportado pelos rios. Então, toda vez que as pessoas, andando de carro, jogam um inofensivo papelzinho de bala pela janela, esse papelzinho de bala ele pode voar, ele pode entrar num bueiro, ele pode escoar para dentro de um rio. Tá? O canudinho plástico, a sacolinha plástica, o copinho plástico e todos esses outros plásticos que são infinitos que a gente usa no dia a dia. Ok? Então, não é apenas um impacto nos mares e oceanos. O plástico ele impacta a nossa vida na cidade, ele traz sujeira, ele deixa as ruas, os parques mais feios, mais sujos, ele entope bueiro, ele causa enchente, ele promove o desgaste dos recursos naturais que são extraídos para a produção desses plásticos que são consumidos
em excesso e são descartados, ele polui a água, ele polui a vida terrestre. Então, eu coloquei aqui do lado essas 3 figurinhas que mostram os 4 principais objetivos do desenvolvimento sustentável que foram estabelecidos pela ONU como uma agenda para 2030, para melhoria do nosso desenvolvimento sustentável, e eu entendo que esses 4 objetivos, que é o 11, comunidades e cidades sustentáveis, o 12, consumo e produção responsáveis, o 14, vida na água, e o 15, vida terrestre, eles estão diretamente relacionados com a questão do consumo e do descarte desenfreado de plásticos, que é o que a gente vai abordar na palestra de hoje. Bom, eu trouxe aqui alguns dados em relação, para vocês terem ideia, em relação da dimensão do problema, tá? Então, no mundo todo, estima-se que são produzidas 300 milhões de toneladas de lixo plástico. Então, tudo que é descartado, né, no mundo todo, somente de plástico, aí computa 300 milhões de toneladas. E aqui no Brasil, né, por ser um país grande, de grandes dimensões, a gente já é o 4º maior gerador mundial de lixo plástico. Então, dentro desses 300 milhões, o Brasil ele tem aí, ele responde por 11 milhões de toneladas por ano, né? A gente descarta por ano 11 milhões de toneladas de plástico. E desses 11 milhões, apenas 1,2%, ou seja, uma fração muito pequena, é reciclada. E por que uma fração tão pequena é reciclada? São diversos motivos. Primeiro, às vezes, a ineficiência ou a inexistência de programas de coleta seletiva em alguns municípios, ou a qualidade dos materiais que são descartados, porque a população ou as instituições não participam dos programas de coleta seletiva, pelo fato de alguns tipos de plástico não serem viáveis tecnicamente a sua reciclagem, ser difícil a reciclagem, ou economicamente não é viável, porque o plástico, como matéria-prima, ele é um material barato. Então, se ele não for limpo, se ele não tiver uma qualidade adequada, não é viável economicamente também você fazer a reciclagem dele, ok? Então, e outro dado importante que eu gostaria de destacar, que entre 40% e 50% dos plásticos que a gente tem disponíveis, dos produtos plásticos, eles são descartáveis. É copinho, é saquinho plástico, canudinho, talheres plásticos, e eles têm aí uma vida útil de menos de 1 ano, menor do que 1 ano, ou seja, são materiais que eles são colocados no mercado e rapidamente eles são descartados. Então, o fato de a gente ter adotado um consumo muito baseado no descarte desses plásticos é que tem ocasionado essas grandes quantidades de plástico, de resíduos de plástico sendo lançados no meio ambiente. E aí essa frase, outro dia eu estava assistindo um documentário e essa frase me chamou muito a atenção. Eu queria compartilhar ela com vocês. O plástico é um material durável. O plástico, ele pegou, a gente usa tanto plástico porque ele é um bom material. Ele é um material leve, ele é um material que é resistente, ele é durável, tanto que, quando ele é descartado na natureza, ele pode demorar de 200 a 400 anos, dependendo das condições, para se degradar. E aí vocês não acham que é esquisito um material ser tão durável, ser tão bom, e a maioria dos seus usos ser descartável? Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que repensar esses nossos hábitos de consumo, e se é algo para descartar, então, pelo menos que seja algo mais biodegradável, que ele chegue no ambiente e que ele se incorpore nos ciclos ambientais de forma mais fácil, né? Não fique ali 200 anos dentro do fundo de um rio, ou numa boca de lobo, ou jogado numa calçada, ok? E o que a gente pode fazer? Eu reuni aqui algumas informações, algumas sugestões que são factíveis, que a gente, né, pessoas comuns, consegue fazer. Então, eu dividi em 4 pontos, né? Primeiro, a questão de reduzir, que é rever nossos hábitos de consumo. É quando você vai comprar alguma coisa, e não necessariamente só plástico, né? Pensar, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso mesmo comprar esse objeto? Eu não consigo me virar sem ele? Então, esse é o primeiro ponto, é rever os hábitos de consumo. Okay? Em segundo lugar, é recusar qualquer tipo de material que seja descartável.
Okay? Então, por que eu utilizar copinhos descartáveis? Por que eu utilizar um garfo, uma faca e uma colher descartável, se a gente sempre teve, né, a humanidade chegou até hoje utilizando aí materiais reutilizáveis e laváveis? Então, esse é um segundo ponto muito importante que também depende dos nossos hábitos. O terceiro ponto é a questão de reutilizar. É a gente escolher itens reutilizáveis, que está muito relacionado com a questão de você recusar o descartável e escolher um item que seja reutilizável. Ou seja, eu trocar ali um copo descartável por um copo lavável, reutilizável. E o quarto ponto, logicamente, a gente tem uma infinidade de produtos que vêm em embalagens plásticas. É lógico que a gente não consegue, de uma hora para outra, eliminar completamente o uso desses materiais. Então, aqueles plásticos que a gente eventualmente vai continuar produzindo, porque não tem, às vezes, um substituto no mercado, eu praticar a coleta seletiva. Eu lavar essa embalagem, eu encaminhar ela para o programa de coleta seletiva, para que esse material ele não vá parar no aterro sanitário, ou que ele não seja jogado numa via pública, que ele não vá parar dentro de um rio, e sim, ele entre no ciclo produtivo da cadeia da reciclagem. Então, eu coloquei uma frase aqui embaixo, né? Se você não pode reutilizar alguma coisa, se vê que é algo que não é possível ser reutilizado, então recuse e também inspire. Eu acho que essa mudança de hábitos, ela depende de inspiração também. A gente adotar esses hábitos e a gente passar a inspirar as pessoas à nossa volta. Eu acho que o exemplo, ele vale muito mais do que palavras, do que uma palestra. Então, você adotar esses hábitos, aí seus filhos vão ver que você está adotando esse hábito, ou vice-versa, aí os seus demais familiares, aí seus amigos, aí seus colegas de trabalho. Então, eu acho que mudança de hábito em relação a questões ambientais, ela depende muito de inspiração também. E aí eu destaquei aqui 2 pontos-chave, né, que eu coloquei aqui algumas medidas, primeiro relacionadas o que o governo local, né, no âmbito de um município, ele pode fazer. Bom, o que o município pode fazer é estabelecer políticas de incentivo à redução de plásticos gerados pelas próprias atividades do poder público, ou seja, dentro do âmbito de uma prefeitura, nas secretarias, eles também eliminarem o uso de copo plástico, de materiais descartáveis, incentivar os negócios locais, né, os supermercados, os restaurantes, os comércios locais a também adotar essas medidas e a própria população. Então, aqui, no caso de Limeira, já existe uma política, é por isso que a gente está aqui hoje, porque foi estabelecido já um mecanismo no sentido de incentivar, né? Também engajar a comunidade nas ações, que faz parte do mês Julho Sem Plástico. Então, a ideia aqui é justamente disponibilizar informações para a comunidade como um todo, né? Para a população, para os comerciantes, donos de restaurante, para as próprias indústrias que atuam na região. E promover eventos de sensibilização, que é isso que a gente está fazendo hoje, né? Que é essa nossa palestra, a ideia é justamente passar informações, é sensibilizar, é inspirar as pessoas que estão nos assistindo a começar, né? Um passinho por vez a fazer essa mudança de hábitos. E aí passamos, então, para algumas ações locais que a gente pode fazer, né? Então, que nós, cidadãos, consumidores e geradores de plásticos, o que a gente pode fazer? Então, eu selecionei algumas medidas, dentre várias que são possíveis de serem adotadas. Primeira questão, acho que todo mundo já conhece e muitas pessoas já praticam, que é a questão de você utilizar sacolas retornáveis. Quando você vai no supermercado, quando você vai na feira comprar frutas, verduras, é bastante comum. Às vezes você compra 5, 6 itens e aí você volta para casa com 5, 6 sacolinhas plásticas. Então, esse hábito de você recusar a sacolinha plástica em excesso. Às vezes você precisa da sacolinha, depois você vai utilizar ela como saquinho de lixo, mas você não precisa voltar com 30, 40 sacolas toda vez que você vai no supermercado. Então, assim, você leva a sua sacola retornável para colocar aqueles produtos mais pesados, porque às vezes para colocar uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de vidro dentro de uma sacolinha plástica, eles colocam 2, 3 sacolinhas plásticas para que ela não arrebente. E aí você, por causa de um produto, você chega em casa com 3 sacolinhas, né? Adotar aqueles carrinhos de feira, igual tinha antigamente, às vezes eu vejo na rua aqui em Mineiro o pessoal utilizando, quando vai para a feira, ou mesmo quando vai para o supermercado, aí você não precisa ficar levando sacolinhas desnecessárias para casa.
É uma coisa assim que é muito importante, é a questão de dizer não aos canudinhos plásticos. Primeiro, canudinho plástico não tem utilidade, né? Então, não é necessário, ok? O mundo, desde que o mundo é mundo, não se utilizava canudinho, então por que hoje a gente tem essa dependência do canudinho? O canudinho, ele dificilmente é reciclável por conta da característica do material, ele é leve, ele cai muito fácil de dentro dos sacos, ele pode ir para a calçada quando você está numa festa, quando você está consumindo alguma bebida na rua, isso vai parar dentro do bueiro e vai acabar chegando lá no rio. Então, é algo que eu coloquei até aqui em letra maiúscula, não, né? Vamos dizer não ao canudinho, a gente não precisa. Se você vai tomar uma bebida, coloca no copo reutilizável e vamos descartar esse hábito de utilizar canudinho. Outro ponto é evitar embalagens excessivas ao comprar alimentos. Isso é uma coisa que se aplica a gente quanto consumidor, mas é muito importante para as pessoas que fornecem alimentos. A gente está passando por um momento de transição, a gente precisa se adaptar às coisas. Então, os donos de negócios locais, seja lojas, sejam vendedores de alimentos, eles precisam também buscar alternativas para vender, né, para disponibilizar esse alimento, seja um sanduíche, seja um outro tipo de alimento que não seja uma embalagem plástica. Já existem pessoas que se recusam a consumir alimentos que venham com excesso de embalagem plástica ou embalagem descartável. Existem eventos que só contratam fornecedores de alimentos que não disponibilizem os seus alimentos em embalagens plásticas. Então, essa é uma mudança que ela depende também do pessoal que fornece alimentos se adaptar. Então, a gente evitar aquele excesso, né? Você evitar consumir aquele excesso de embalagens. E, normalmente, esses alimentos que vêm com muitas embalagens descartáveis, eles não são saudáveis, né? Então, dificilmente você vê uma banana enrolada num monte de plástico, ok? Então, isso é uma questão também que envolve, uma mudança de hábito alimentar, de você consumir coisas mais saudáveis também. A famosa questão de você eliminar o uso de copo plástico também, de copinho descartável, então você adotar caneca ou mesmo garrafinhas reutilizáveis, isso você pode fazer no âmbito do trabalho, seja numa escola, seja num escritório. Se você é um vendedor, você pode estar com a sua garrafinha sempre dentro da sua bolsa. Inclusive, é higiênico, a gente está agora no meio de uma pandemia, então você usar o seu próprio copo, que você mesmo vai lavar depois, é mais seguro do ponto de vista de saúde também. Eliminar o uso de plástico filme nos alimentos. O plástico filme é aquele plástico fininho que a gente usa para embalar. Às vezes se compra uma melancia no supermercado, ela vem cortada pela metade, embalada em plástico filme. Aquele plástico nem é reciclável, ok? Então, depois é o tipo do plástico que acaba indo para o lixo. E, às vezes, a gente compra rolos desse plástico filme para embalar os nossos alimentos em casa. E já existem hoje disponíveis no mercado os famosos Tupperwares, diversas... Aqui eu coloquei um desenho, diversas tampas reutilizáveis que você pode encaixar na tigela de diferentes tamanhos, porque elas se adaptam. Então, existem alternativas disponíveis hoje para a gente eliminar também o uso de plástico filme. Recusar todo e qualquer produto que tenha embalagem desnecessária. Eu coloquei aqui um saquinho de chá. Não sei se vocês já perceberam que tem algumas marcas, você compra uma caixinha que vem 20 saquinhos de chá lá dentro, e cada saquinho ele está embrulhado individualmente dentro de um saquinho plástico, tá? Então, para que isso, né? Então, você compra lá uma caixinha de saquinho de chá, que ela já vem envolta num plástico. Então, se tira o plástico, aí tem a caixinha de papelão, aí você abre ela e vai ter 20 saquinhos de chá lá dentro, e cada um embrulhadinho num plástico. Será que isso é mesmo necessário? Ok? Então, a partir do momento que a gente começa a recusar esse tipo de produto, o fabricante responsável, ele também vai rever os seus conceitos nesse sentido, porque ele está perdendo o mercado. Adotar produtos de higiene duráveis e sustentáveis, né? Então, hoje já existem alternativas também, as escovas de dente de diferentes materiais, ou que duram mais, algumas que você troca ali apenas a cabecinha dela onde tem a cerda, lâminas de barbear também, hoje você evitar aquela descartável e sim adotar aquelas que você vai trocando apenas onde fica a gilete. Existem várias alternativas de produtos de higiene
que não utilizam embalagens plásticas. Agora tem no mercado, está surgindo com bastante força, os shampoos e condicionadores de cabelo sólidos, eles vêm em barra, como se fosse um sabonete, e totalmente isento de embalagem plástica, ele vem embalado em um papel, ok? Outro ponto é a questão das microesferas plásticas. O que são essas microesferas plásticas? Quando você utiliza uma pasta de dente, alguns produtos de limpeza, aqueles esfoliantes para a pele, tem alguns desses produtos que utilizam pequenas esferas, que são essas esferas que fazem a esfoliação, são abrasivas, e são microesferas plásticas. Essas microesferas, quando você utiliza, aí você toma banho ou você escova os dentes, elas vão para a rede de esgoto e elas não são retidas no tratamento. Porque, como diz o nome, elas são micro, elas são muito pequenininhas. O que acontece? Elas vão para os rios e elas vão acabar nos mares. A gente já está comendo microesfera plástica, ok? Porque isso acaba entrando na cadeia alimentar, os peixes, os frutos do mar, todos esses organismos que ficam nos rios e nos mares, eles acabam ingerindo essas micropartículas e depois a gente ingere esses produtos, né, esses frutos do mar, e a gente está ingerindo também micropartículas plásticas. Uma coisa que eu acho bastante bacana, e eu tenho praticado, é a questão de você tentar eliminar, né, o uso de plástico quando você vai fazer algum evento, alguma festa. Isso vale tanto para a gente quando vai fazer uma festinha em casa, quando vai comemorar o Natal, por exemplo, ou quando você vai fazer um evento maior. Então, eu convido vocês a reparar quando vocês forem em uma festinha, ou lembrar de festinhas recentes que vocês foram, que agora a gente está em época de isolamento, então nem deve estar fazendo festinha, mas desejamos que em breve a gente volte à normalidade. Mas você vai numa festinha de aniversário, acho que é 100% plástico, né? Todos os itens de decoração, balão, são todos os enfeites que são utilizados, copinho plástico, pratinho plástico, são talheres de plástico, a toalhinha plástica, aí o presente vem embrulhado num saco plástico, e a gente tem opções, né? Você pode fazer bandeirinhas de papel, você pode fazer outros enfeites de papel, por exemplo, questão de embalagem, eu não compro embalagem de presente porque eu sempre guardo, às vezes eu pego sobra de revista e faço aí uma embalagem alternativa. Outro ponto também, que vale também para o pessoal que está no comércio, parar de fornecer o talher dentro de saquinho plástico, né? Você vai num restaurante por quilo, você pega lá o seu talher, ele vem dentro de um saquinho plástico. O palito de dente, ele está dentro de um micro plastiquinho. Esse plastiquinho, ele jamais vai ser reciclado, isso daí vai para o lixo. Então, eu convido vocês a olharem à volta para terem ideia da quantidade de plástico. A gente está inundado de plástico hoje em dia nas nossas atividades. E aí, né, obviamente que, como eu acabei de falar, a gente tem uma infinidade de produtos à base de plástico e a gente não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra, né? Isso é uma mudança gradativa que depende de uma série de fatores. Então, aqueles materiais que a gente não conseguiu recusar, ou que não é passivo de reutilização, ou porque ou porque já não serve mais, porque estragou, a gente pratica a coleta seletiva. Então, a gente separar os plásticos que a gente não conseguir recusar, evitar, reutilizar, e encaminhar para a coleta seletiva do município. Uma coisa muito importante é se informar junto ao serviço local, à secretaria local responsável, quais materiais que a gente pode descartar na coleta seletiva, porque isso varia, às vezes, de uma região para outra, em função de existir um mercado que vai absorver determinado tipo de material. Então, isso é importante, você saber quais materiais, de fato, é útil para aquela cooperativa de reciclagem, para aquele sistema de reciclagem de mineira. Que materiais eles efetivamente conseguem comercializar e conseguem obter lucro, ok? E um ponto importante que sempre me perguntam, e eu já vou adiantando aqui, sim, as embalagens que a gente encaminha para a coleta seletiva, elas devem estar limpas, ok? Então, assim, você deve limpar as embalagens, não deve ter resto de alimento, você deve enxaguar garrafinha de leite, caixinha de suco, latinha de refrigerante, eventualmente uma bandejinha que tenha resto de algum alimento, né? Então, assim, vocês têm que lembrar que esse material que a gente descarta para coleta seletiva, ele pode demorar até 1 mês para ser manuseado por uma pessoa.
lá na cooperativa de reciclagem. E se você descarta uma garrafinha de iogurte com o resto de iogurte que você não lavou, vocês conseguem imaginar como é que vai estar esse material quando chegar lá na cooperativa? Ele vai estar sujo, ele vai estar com mau cheiro, ele pode ficar lá armazenado e atrair rato, barata, e prejudicar a saúde dessas pessoas. Então, acho que a gente não gostaria, a gente não armazena coisas sujas dentro da nossa casa. Então, a gente também deve zelar para que aquela pessoa que está prestando o serviço ambiental lá na cooperativa de reciclagem também trabalhe com dignidade e receba um material limpo que ela consiga manusear de forma segura e obter lucro com a venda desse material. Tá? Então, sempre deve-se entregar as embalagens vazias e limpas. E aí eu não poderia deixar de falar da questão da Covid-19. Então, a gente está no meio de uma pandemia, e eu acho que todos estão cientes e sempre acompanham aí as recomendações de que quando a gente vai no supermercado e a gente chega em casa, a gente deve lavar todas as embalagens, certo? Por que a gente precisa lavar a embalagem? Porque existe um risco, né, de alguém ter manuseado aquela embalagem, de repente uma garrafa de refrigerante, por exemplo, e aquela embalagem estar contaminada. E tem estudos já que mostram que o SARS-CoV, que é o vírus que causa a Covid-19, ele pode ficar até 72 horas ativo em algumas superfícies de materiais. E, pasmem, o plástico é um dos materiais nos quais o vírus permanece mais tempo. Tá? Então, existe diferença aí em função do tipo de material, né? Se é um metal, se é um papel, se é um plástico. Então, a gente também tem que tomar cuidados em relação ao descarte do material para a coleta seletiva durante esse período de pandemia, porque assim como a gente traz o material do supermercado para nossa casa, a gente toma o cuidado de lavar, se a gente tiver alguém contaminado em casa ou com suspeita de contaminação, lembrando que a gente pode estar assintomático, a gente também pode estar descartando o material contaminado que alguém lá na cooperativa ou mesmo o gari que vai recolher pode vir a se contaminar. Então, em relação aos cuidados, apenas lembrando aqui, eu acho que é aproveitar o momento, né? Eu acho que a gente tem que sempre se cercar de todos os cuidados, lavar as mãos, tomar cuidado quando vai espirrar, né? Para se afastar, usar máscaras, manter o distanciamento social. E aqui essas duas últimas figurinhas mostram, então, esses cuidados em relação às superfícies. Então, sempre você manter limpa aquelas superfícies que você vai tocar, celular, maçaneta de porta, chave, para evitar mesa de trabalho, para evitar o risco de uma contaminação através de uma superfície. E aí, também, a gente tem os cuidados em relação ao lixo. O que a gente deve fazer? Então, eu separei aqui 3 pontos importantes, ok? Então, em caso de pessoa contaminada ou suspeita que está em tratamento e isolamento domiciliar, que a gente sabe que a maioria das pessoas, elas acabam tendo sintomas mais leves, elas são medicadas e elas ficam se tratando, ficam isoladas em casa. Então, nesses casos, os materiais recicláveis que forem produzidos durante esse período, eles não devem ser destinados à coleta seletiva, porque existe um risco, sim, real, de a gente estar passando essa contaminação para frente. As pessoas que vão manusear esse material, eventualmente, podem se contaminar. Tá? Não existe um dado ainda que mostre qual é o real potencial, qual é a porcentagem, qual é a probabilidade de ocorrer essa contaminação, mas sabe-se que ela existe. Então, a gente sempre, quando trata-se da nossa saúde, da saúde das pessoas, a gente sempre tem que levar em conta o princípio da precaução. Mesmo não havendo suspeita de contaminação, né, a gente pode estar assintomático. Então, é importante você sempre deixar os recicláveis limpos, você lavar, como se faria numa situação normal, e se recomenda a quarentena, a gente chama de quarentena dos recicláveis. Você escolhe um localzinho ali na sua casa, onde você vai deixar o seu recipiente, que você costuma armazenar os seus recicláveis, ou mesmo dentro de uma sacola, você deixa esses materiais alguns dias, 4, 5 dias, antes de descartar para a coleta seletiva. Porque se por acaso tiver algum material contaminado, você está assintomático, você não sabe, o vírus ele vai estar inativo a hora que você descartar.
Tá? Isso é uma recomendação importante para esse período também. E também, né, naqueles casos onde realmente existe um paciente contaminado em casa, então todo resíduo que for gerado pelo paciente, ele tem que ser acondicionado. Se recomenda que você coloque todo o resíduo gerado por ele, guardanapo, papel higiênico, tudo mais, em 2 sacos, né? Você acondicione bem, né? O ideal é até comprar aqueles sacos específicos para lixo, que são mais grossos, e você colocar um saco, amarrar e colocar um segundo saco e amarrar também. Inclusive identificando, colocando uma etiqueta, pode ser escrito à mão, perigo, resíduo contaminado, e aí você encaminhar para a coleta regular, normal. O pessoal da coleta, o catador, a hora que ele for pegar aquele saco, ele vai verificar aquela etiqueta e ele vai tomar o cuidado. Isso é suficiente. Tá? Então, só o fato de alertar, você acondicionar de forma adequada, já ajuda, já evita que esse profissional que está ali coletando o seu resíduo venha a se contaminar. E uma coisa muito importante, né? Isso tem, se vocês procurarem aí nas notícias, na internet, tem havido muitos casos de descarte irregular de máscaras, essas máscaras que a gente está usando. Primeira coisa, elas não são recicláveis, ok? Ela é um equipamento de proteção individual e ela, em hipótese alguma, deve ser encaminhada para coleta seletiva. Ela pode estar contaminada. Muito menos, você não deve jogar isso nas ruas ou nas calçadas. E essa foto que eu tirei ontem, perto da minha casa, no dia 14/6/2020, aqui em Limeira, numa área verde, aqui próximo da minha casa, uma máscara jogada. Tá? Então, assim, vamos passar essas informações para as pessoas, alertar, para que esse tipo de coisa não aconteça. Alguma pessoa desavisada pode vir, pode pegar essa máscara. Não é só a questão da poluição, você tem um risco ali real de alguém se contaminar por conta disso. E aí, eu lanço aqui um desafio para vocês, para terminar a minha palestra, em relação à mudança de hábito, que é a tônica dessa palestra. Então, peço para cada um de vocês que analise, identifique alguns produtos plásticos corriqueiros que você costuma utilizar e deixe de usar 2 tipos de plástico. 2 coisas que você costuma comprar, que é de plástico ou que vem em embalagem de plástico, e deixe de comprar, ok? Depois de 2 meses, você pare e pense, né, se isso te fez falta. O que mudou na sua vida? Ter deixado de consumir esse plástico, ok? Feita essa análise, você, com certeza, você vai identificar que você se adaptou, ok? Que não foi tão difícil e que, às vezes, foi até gostoso. Né? Sempre que a gente é desafiado, alguma coisa, a gente se motiva a mudar. E aí você escolhe mais 2 tipos de plástico e assim por diante, né? Formando um ciclo aí de mudanças, né? Você não precisa eliminar todos os plásticos da sua vida da noite para o dia, porque nada que é radical funciona. E aí, conte para os seus amigos a sua experiência, para os seus familiares, troque essas informações, ok? Eu acho que somente nós, né, podemos mudar os nossos hábitos. Ninguém pode fazer isso pela gente. E juntos, né, todos, a gente formando essa teia, essa rede de mudança, a gente pode tornar a nossa cidade mais saudável e a nossa cidade mais bonita. E era isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção e eu fico à disposição aqui para eventuais perguntas. Muito obrigada. Abri. Então, Carmen Lúcia, muito obrigada. Realmente foi de extrema valia tudo que você falou. Eu estava acompanhando aqui o chat. Foram 2 canais aqui que nós transmitimos. Foi o YouTube da Prefeitura e também o YouTube da Secretaria de Educação. Nós temos algumas perguntas. Agora eu estou com 2 telas aqui. O Leonardo perguntou se existe algum... Deixa eu ver. Existe algum plástico de uso cotidiano que não pode ser reciclado? Olha, Leonardo, essa é uma pergunta bem interessante. Existe uma diferença entre o tecnicamente reciclável e o economicamente reciclável, ok? Então, sempre que você tem uma embalagem que a gente chama de multicamadas, que ela tem mais de uma camada de material, a reciclagem fica mais difícil.
Então, tem um exemplo aqui que eu sei que, como eu já fiz alguns trabalhos de alunos em relação à pesquisa na cooperativa aqui de Limeira, por exemplo, aquelas garrafinhas de leite, de garrafinha plástica, que por fora é branca e por dentro é cinza, eles não conseguem encaminhar isso para reciclagem. Ele acaba sendo descartado para o aterro, ok? E aí a gente tem, por exemplo, o isopor, né? O isopor é outro ponto. Existem algumas regiões onde tem indústrias recicladoras que há uma demanda por resíduo de isopor para reciclagem. Tecnicamente, ele é reciclável, mas dependendo da região, às vezes o preço de venda ele é muito baixo e aí não compensa. Tá? Então, existem essas duas situações. Alguns materiais que, de fato, a reciclagem ela é inviável, ela é difícil, e naqueles casos que há reciclagem, mas ela é economicamente inviável. Ok? Tá certo. Para a próxima pergunta, a Camila perguntou, professora, muito preocupante essa informação sobre o microplástico. Existe algum movimento para banir a sua utilização em produtos? Na realidade, assim, o microplástico ele está junto com, dentro desse movimento aí de Julho Sem Plástico, de conscientização, e conforme eu coloquei, um produto ele existe porque tem mercado consumidor, né? Então, assim, tem alguns países que já estão avançando na questão de banir alguns produtos, é algo que sempre leva-se algum tempo, mas, ao que tudo indica, isso vai acontecer em algum momento. Então, assim, hoje no Brasil, não existe nenhuma lei colocando banimento desses microplásticos utilizados, mas já tem algumas indústrias, alguns fabricantes, que eles antevendo isso, e até por questões mesmo de política ambiental, de perceber que o correto é você eliminar, eles já têm produtos disponíveis. Então, por exemplo, esfoliantes, né, é muito comum ter essas micropartículas em esfoliantes, as mulheres aí que utilizam mais, tem algumas marcas que eles utilizam, por exemplo, o caroço moído de pêssego, ok? Então, eles moem o carocinho de pêssego bem fininho e faz aquela micropartícula, um carocinho de pêssego. Isso é inofensivo. Você utiliza, você vai tomar banho, isso vai depois ser incorporado no meio ambiente, porque ele vai se degradar, porque é um produto natural. Tá? Então, a gente tem, realmente, assim, nós como consumidores, a gente também tem que exercer a nossa pressão, dizendo, não, eu não quero consumir algo que eu sei que causa mal ao meio ambiente, sendo que existe já no mercado alternativas. Ok? Ok. A Lloyd perguntou, na atual cultura brasileira, o quanto é possível uma rotina sem plástico? Olha, eu acho que é possível. Tem pessoas que já adotam, né? Eu mesma tenho já. Obviamente, eu não vou aqui falar que não existe plástico na minha vida, porque existe, mas eu acho que essa é uma mudança gradativa. Então, assim, eu acho que cada pessoa, a partir do momento que você tem acesso à informação, você tem responsabilidade pelos seus atos. Você sabe que aquilo está causando um problema. Então, eu acho que a gente, falando de cultura, né, foi aquilo que eu coloquei. A gente tem que disseminar a informação. Tem muita gente que não tem acesso à informação, ok? Então, que não conhece. Mas então, eu acho que a gente não pode sempre ficar pensando, na atual conjuntura do Brasil, se for assim, a gente não faz nada. Então, eu acho que a gente tem que começar eliminando um tipo de plástico, 2 tipos de plástico, e fazendo essa mudança geral. Tá certo. Mais uma pergunta. Então, a Ariana perguntou se não haveria um gasto excessivo de água. Olha, a partir do momento que a gente acorda, a gente está consumindo recursos, né? Então, assim, já existem vários estudos que mostram que esse consumo, se não lavar o plástico em casa, ele vai ser lavado na indústria, ok? Então, assim, a matéria-prima, a matéria, ela não desaparece. Então, alguém vai gastar água para lavar. Então, por isso que eu comecei a palestra justamente falando de reduzir, né? Sempre que possível, a reciclagem eu coloquei como último ponto. A gente adotar medidas anteriores à reciclagem, porque a reciclagem por si só, ela gera impactos. Você tem que coletar, então vai ter que ter um caminhão que vai consumir combustível, que vai gerar emissões, e aí, como você bem colocou, tem que lavar, e aí você gasta água.
Então, mas essa lavagem, se ela não acontecer na sua casa, ela vai ter que acontecer na indústria recicladora. Então, o sistema que a gente tem no Brasil de coleta seletiva, onde a gente tem o contato manual dos catadores e dos cooperados, é imprescindível que a gente lave os materiais. A gente vai estar, eu acho que é uma falta de respeito, é uma falta de humanidade com o catador que está manuseando um material, você descartar algo sujo para que depois ele vá manusear. Então, essa água ela vai ser gasta em algum momento. Então, eu prefiro respeitar o profissional que está lá na frente manuseando esse material. Tá certo. Temos mais alguma? Dá tempo de mais uma pergunta, professora? Dá. Eu me empolgo. Então, mais uma aqui. Professora adora falar. Na sua visão, existe o interesse dos mercados em continuar com as sacolas plásticas com seus nomes como uma forma de marketing? O que a senhora acha sobre isso? Olha, eu sinceramente, assim, eu acho que a gente teria que fazer uma pesquisa para verificar se há mesmo esse interesse, porque eu acho que hoje a gente tem, todo mundo tem acesso às mídias e propagandas e tudo mais. Ninguém vai passear, por exemplo, vai numa festinha carregando uma sacolinha de supermercado porque é bonitinho, né? Então, eu não consigo ver isso como... Será que eles pensam que a sacolinha... Eu acho que eles disponibilizam a sacolinha porque nós, consumidores, queremos. Tá? Porque muita gente vai no supermercado sem a sacolinha. Tanto que vários municípios adotaram no passado, e depois alguns acabaram voltando atrás, aliás, acho que praticamente todos, a cobrança pelas sacolinhas, né? Aquelas leis de cobrança, e aí foi um Deus nos acuda, porque nós, consumidores, nos recusávamos a pagar pela sacolinha. Então, eu não acho que seja somente o supermercado que queira manter a sacola. Eu acho que eles acabam mantendo por uma necessidade para não perder cliente. Então, acho que são vários interesses, mas eu não acho que isso seja a principal fonte de marketing de um supermercado. Entendi. Agora estão aparecendo mais perguntas. A Emily está perguntando que alguns estados, como o estado de São Paulo, baniram o uso de canudos plásticos nos comércios. Qual seria a relevância de não usarmos mais os canudos, quando se pensa no resíduo? Eu acho que isso foi, na realidade, assim, a relevância é que o canudinho ele nem é reciclável, né? E aí, sempre que você tem esses materiais mais pequenos, ele, do ponto de vista prático, né? Então, assim, por exemplo, se você não acondiciona de forma adequada, no manuseio, a hora que o coletor, que o gari vai pegar esse saco, colocar no caminhão, isso pode cair, ele rapidamente vai para o cantinho da sarjeta, e aí ele vai entrar no bueiro. Então, assim, é muito relevante, sim, você banir esse tipo de... Porque é algo completamente dispensável. Você consegue tomar o líquido sem ter o canudinho. Então, ele é relevante, sim, porque é um material, é um produto que é utilizado em grandes quantidades, e é o tipo da coisa que ele menos de horas você descarta, né? Você vai ali no restaurante, você toma, às vezes, gasta meia hora para fazer uma refeição e você já está gerando ali um resíduo. Então, ele é, assim, relevante. Bacana. A última pergunta, então. A reciclagem depende da educação ambiental para popularizá-la. Em alguns países, os governos dão descontos progressivos para as famílias com mais reciclagem. A senhora conhece alguma iniciativa similar? Olha, É que fez a pergunta. Olha, inclusive no Brasil, né? Então, assim, experiências no exterior a gente acaba conhecendo. Então, por exemplo, tem a Alemanha, a Holanda, que são os países mais desenvolvidos do ponto de vista de gestão de resíduos, de reciclagem. Eles têm sistemas onde você retorna as suas garrafas plásticas para o supermercado, ele tem lá um leitor e aí ele te dá um ticketzinho no valor daquela embalagem. Então, e aí você tem um desconto, né? Na próxima embalagem que você for comprar. Então, é uma forma aí, na realidade, é um incentivo, mas na realidade eles estão pagando pela embalagem que você está retornando, porque eles vão aproveitar esse material para fazer uma nova embalagem, ok? Como a Patrícia falou no comecinho, eu não sei se vocês perceberam pelo sotaque, eu também sou do Sul, e eu estudei em Curitiba, capital do Paraná,
Federal do Paraná, e Curitiba é uma das cidades modelo em relação à questão de coleta seletiva. Desde a época que eu estudei lá, já tinha um programa implantado e bastante contínuo. É gostoso a gente voltar para Curitiba hoje, 20 anos depois, e ver que o mesmo slogan da campanha de reciclagem, que é lixo que não é lixo, não vai para o lixo, se mantém. Então, acho que uma coisa assim, importante é você ter uma coisa, ela tem que ser continuada, tem que ser constante, porque a população vai mudando, ok? E lá eles tinham um programa de incentivo para as regiões mais carentes, mais periféricas, onde apresenta naquelas estações de tubo, e aí você coloca aquela fichinha que a gente chama de vale transporte. Então, isso agiliza, porque você não precisa ficar levando dinheiro, não precisa ter trocador no ônibus, aquela coisa. E aí eles fizeram lá um programa no qual aqueles bairros mais carentes, mais periféricos, eles trocavam o lixo bonitinho, separado, limpinho, né? Não me recordo quantos quilos, mas eles trocavam por vale transporte. Então, assim, a prefeitura fez esse programa, investiu nisso como forma de incentivar e de ajudar também essas pessoas em troca do resíduo que elas separavam. Então, e com certeza existem outros exemplos aí Brasil afora, tá? Então, acho que é algo que, depois da criação da Política Nacional de Resíduos, em 2010, a gente teve alguns avanços nesse sentido. Então, tá ótimo. Eu gostaria de agradecer imensamente. Só um minutinho. Tá ligada? Eu tô assistindo, tá? Aí, pronto. Tivemos um probleminha aqui. Já resolvemos. Gostaria de agradecer imensamente a palestra, por você responder todas as perguntas aqui que nós tivemos. Muito obrigada, Carmen Lúcia, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. E eu? Pronto. Agradecer por todas as pessoas que participaram, que nos ouviram, que interagiram com a gente. Mais uma vez, agradecer ao prefeito Mário Botiono, aos secretários, a todos que se envolveram e participaram pela realização dessa live. Gostaria de agradecer imensamente ao Giba, que sem ele essa live não seria possível. Então, meu muito obrigada, realmente de coração, a todos que participaram. Eu também agradeço o pessoal técnico, e realmente, né, a gente fez vários testes para que isso pudesse acontecer, agradeço a paciência, e também, novamente, agradecer o convite, a iniciativa aí da Secretaria de Meio Ambiente, e reforço o desafio, não esqueçam, tá? Então, a hora que vocês tiverem um tempinho, aí olhe à sua volta e veja 2 tipos de plástico que você consegue eliminar e tenta tirar ele da sua vida. De pouquinho em pouquinho que a gente alcança. É um canudinho aqui, é um saquinho plástico ali, isso vai fazendo a diferença. Nós somos milhões de pessoas, né? Então, se pode achar que o seu canudinho não vai fazer diferença, mas ele vai sim. Muito obrigada. Agradeço.